Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de qualquer lugar do mundo e de qualquer horário aí do Brasil. Hoje nós vamos finalizar os estudos do livro A Caminho da Luz com a conclusão. Gente, foi um prazer estar fazendo esses estudos com vocês. E o Emmanuel deixa aí um recadinho pra gente super bonitinho. Eu vou explicar um pouquinho, algumas palavrinhas, alguns parágrafos e terminamos. Deixe nos comentários que livro vocês gostariam que eu fizesse o estudo. Um próximo estudo, um livro que você tenha dificuldade de entender, porque às vezes eu também não eu vou ter também, mas eu posso dar uma olhada e ver alguns eu já devo ter lido e outros é bom que eu leia porque eu também estou aprendendo. Estamos todos juntos nessa caminhada, né? Então tá bom, vamos começar. Meus amigos, Deus vos conceda muita paz. Agradeço a vossa colaboração em face de mais este esforço humilde de nosso grupo na propagação dos grandes postulados do Espiritismo evangélico. Como agradeço também a misericórdia divina, o bendito ensejo que nos foi concedido. Em nosso modesto estudo da história, um único objetivo orientou as nossas atividades: o da demonstração da influência sagrada do Cristo na organização de todos os surtos da civilização do planeta a partir da sua escultura geológica. Nossa contribuição pode pecar pela síntese excessiva, mas não tínhamos em vista uma nova autópsia da história do globo em suas expressões sociais e políticas, e sim revelar mais uma vez os ascendentes místicos que dominam os centros do progresso humano em todos os seus departamentos. Sinto-me feliz com a vossa colaboração dedicada e amiga. Algum dia, Deus me concederá a alegria de falar dos laços que nos unem de épocas remotas, porque não é sem razão que nos encontramos reunidos e irmanados no mesmo trabalho ideal. Reitero-vos aqui meu agradecimento comovido e sincero. Quando lá fora se prepara um mundo para as lutas mais dolorosas e mais rudes, devemos agradecer a Jesus a felicidade de nos conservarmos em paz em nossa oficina, sob a égide do seu divino amor. Prometemos, tão logo seja possível, um ensaio no gênero romântico. Permitirá a Deus que sejamos felizes. Assim o espero, porque não ponho em dúvida a sua infinita misericórdia. Que Deus vos guie e abençoe, conservando-vos a tranquilidade sagrada dos lares e dos corações. Emmanuel. Emmanuel começa aqui sua conclusão nos agradecendo a Deus. E ele começa aqui, já no primeiro parágrafo, comentando qual o objetivo principal desse livro, que é mostrar a influência do nosso Cristo, do nosso Jesus, desde a formação da Terra, em todos os fatos, em todos os acontecimentos que aconteceram durante todos esses anos. A gente tem que se lembrar que o palco do teatro mudou, que os cenários se modificaram, mas que os atores continuaram os mesmos. Nós somos os atores principais dessa peça de teatro, que por mais que tenham mudado as suas cenas, nós continuamos atuando ali com roupas de personagens diferentes, mas os atores foram os mesmos. Ele fala que, vou explicar de uma maneira bem, ele fala assim, gente, desculpa aí pelo resumão, eu sei que a história é muito mais complexa do que eu coloquei nesse livro, mas o nosso objetivo nunca foi detalhar muito a história, e sim mostrar que há gaps, que há buracos na história que as pessoas não conseguem entender. E que esses buracos eles são preenchidos pela espiritualidade, pela ação da espiritualidade na nossa história, nos auxiliando para a nossa evolução. Ele também comenta
que não é à toa que ele veio com essa missão, juntamente com o Chico Xavier, para trazer esclarecimento a nós, pois estamos todos ligados. E a oportunidade dele trazer outras obras para continuar e explicar, mostrar como estamos ligados a ele, porque Emmanuel também faz parte de nossa evolução. Para quem já leu o livro há 2000 anos e 50 anos depois, saberá do que eu estou falando, porque Emmanuel foi tão falho como somos. Ele é um espírito, ele é um ser humano, ele é falho, ele está evoluindo da mesma forma que estamos. Ele só é mais velho. Ou não. Ai, meu Deus, que vergonha se eu sou mais velha que ele e ainda não aprendi. E para finalizar, galera, muitas das pessoas estão passando por dificuldades, não só financeiras, como emocionais. Tenha fé. Tenha fé em Deus. Porque Ele nunca te dará uma cruz maior do que você pode carregar. E sempre nos lembremos que vivemos numa escola. A Terra é uma escola maravilhosa. 60, 70, 80 anos, até 100 anos aqui na Terra é um período de tempo muito pequeno perto da evolução do nosso espírito eterno. Se olharmos de fora, com uma consciência um pouco mais expandida, esse período que estamos aqui é um período muito curto, mas um período muito importante para que possamos evoluir. Olhemos os obstáculos da vida como oportunidades de aprender, porque eles nos mostram, eles nos apontam todo o momento o que precisamos melhorar. E é dessa forma que você começa a criar uma situação melhor na sua vida. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu estava aqui em casa, aí eu estava pensando, falei, nossa, quando essa pessoa vier, ela vai agir dessa forma, eu já vou ficar irritado, e esse filme passou na minha cabeça. Nessa hora que esse filme estava passando na minha cabeça, eu já comecei a ficar irritada. Por quê? Porque eu já condicionei o meu organismo a agir dessa forma. Libera os hormônios, libera angústia, ansiedade. Aí eu já comecei a ficar brava, como se aquela situação já estivesse acontecendo ou estivesse acontecendo naquele momento. E aí eu me peguei fazendo isso e eu parei para pensar. E veio um estalo assim, eu falei assim, é desse jeito que eu crio as situações difíceis da minha vida. Pelo medo de eu me machucar, eu crio essas situações negativas para já me preparar caso as situações negativas aconteçam. E elas nem aconteceram. Só que aí eu coloco mais esforço ali naquela situação do que numa possibilidade de aquilo ocorrer diferentemente, de uma forma positiva. Quantas vezes somos surpreendidos, falar, aquela pessoa vai falar bem isso, e a pessoa não fala? Então, eu fiquei pensando, eu estou colocando a minha energia totalmente na situação negativa, o que pode acontecer de negativo. E se eu começar a agir de uma forma diferente? E se eu tentar pensar positivo, por mais que aquela situação já tenha se repetido várias vezes, mas ela continua se repetindo porque eu continuo criando ela dessa forma. Talvez se eu imaginar, ela vai chegar aqui, ela vai estar de boa, eu vou falar isso, mas eu não vou colocar nenhuma carga de culpa no que eu estou falando, e tudo bem. E as coisas vão fluir. Às vezes, isso pode mudar a perspectiva. E se ela reagir da forma que ela sempre reage? Tudo bem.
Mas pelo menos toda aquela angústia, toda aquela ansiedade, eu vou gastar uma vez só. Não ficar pensando e pensando e pensando sobre aquela situação daquela forma, e todas as vezes que eu penso, eu crio aquela angústia, eu crio aquela ansiedade. Por que não focarmos, colocarmos a nossa energia em situações, em pensamentos mais positivos? Gente, pensamento positivo é muito inconsciente do jeito que a gente faz isso. A gente começa a imaginar situações na nossa cabeça, como se elas fossem um videozinho, baseado no que a gente acredita, baseado no comportamento das outras pessoas ao nosso redor. E aí a gente começa a focar naquilo ali, e a gente pensa aquilo de novo, e de novo, e de novo, e aquilo nos machuca. Toda vez que você se pegar fazendo isso, tenta mudar. Tenta transformar aquela situação numa situação mais positiva. Ai, Kelly, mas não acontece, tem gente que não muda. Você muda, não muda? Então todos nós mudamos. Todos nós evoluímos. Mas isso vai te trazer paz. A gente não precisa estar irritado antes para não sofrer depois. O que a gente está fazendo, a gente está sofrendo antes e depois, e no momento. E aí, só pelo fato de olhar e falar, eu já sabia. É claro que você já sabia, porque você criou aquela situação com o seu pensamento negativo. Então, tenta perceber, gente, tenta ser mais consciente dos seus pensamentos. O que está passando? Os seus pensamentos estão ali não como uma praga, não como algo negativo. Eles estão ali te mostrando quais são as crenças limitantes que você tem, que você adquiriu tanto como sociedade, quanto pessoa, ali dentro de um círculo familiar. E você usa toda aquela experiência para fazer aquele filmezinho dentro da sua cabeça. Preste atenção nos seus filmezinhos. Que ali eles estão te dizendo onde estão as suas crenças limitantes, o que está te prendendo e te proibindo, te segurando de conseguir coisas na sua vida, abundância, prosperidade, mais amor. É a mesma coisa que eu me olho no espelho todos os dias e falo que eu sou feia. Pode vir o Papa me falar que eu sou bonita, que eu não vou acreditar. Porque é aquilo que eu acredito. E esses filmezinhos, eles provam isso. Tá bom? Eu desejo a vocês uma ótima semana. Um ótimo ano. Eu não sei quando eu vou os ver de novo, né? Vocês vão me ver de novo. Mas eu adorei trabalhar com a energia de vocês. Adorei fazer esse livro aqui. Foi uma ideia da minha mãe. E eu agradeço muito, porque eu consigo ver que isso está me preparando para algo que eu já quero, estava querendo fazer. E me trouxe muito, apesar de eu já ter lido esse livro, ele me trouxe uma perspectiva diferente de coisas que estão acontecendo na minha vida também. De entender melhor, de me olhar e às vezes quando eu me sinto vítima da situação, aí quando eu estudo esse livro que mostra a nossa evolução desde ali que nos tornamos um espírito, das maldades que já fizemos, das coisas que continuamos, que somos os mesmos atores, entender isso faz muita diferença para você se tornar mais resiliente e aceitar as suas provações de uma forma diferente, como um aprendizado, não como um peso ou algo negativo. Beijo, gente. Deixa aí
esse momento de reflexão com vocês.